Você se lembra daquela cena genial de Austin Powers? Aquela em que o nosso espião mais incompetente e charmoso invade o covil do Dr. Evil dirigindo um rolo compressor? Sim, aquele trambolho que anda mais devagar que internet de escada. E o que acontece? Um capanga do mal aparece no caminho. Austin até grita para sair da frente, com toda a calma do mundo. Mas o sujeito fica ali, parado, gritando por longos e longos segundos, até ser esmagado em câmera lenta e virar panqueca. Pois é, bem-vindo ao Brasil de 2025. Trump já avisou, vai ter tarifa, vai ter lei Magnitsky, vai ter castigo. Já tirou visto, já explicou o motivo, já disse até qual é a condição. Libertem o Bolsonaro. Mas o que fez o regime Supremo PT? Nada. Só ficaram ali de toga na mão e cara de pânico, gritando enquanto o rolo compressor geopolítico dos Estados Unidos vem vindo na direção deles devagarinho. E agora, faltando 3 dias para o atropelamento final, o desespero bateu. Mas como o capanga do Dr. Evil, o sistema parece incompetente até para fugir. Spoiler, o barulho que você vai ouvir em breve é de chapa quente amassando toga. Lembra daquelas turminhas da escola que se achavam intocáveis? Os donos da quadra, da cantina, da regra. Mas um dia chega o valentão da rua de baixo. E aí, meu amigo, é chinelo voando, caderno rasgado e carteirinha de lanche confiscada. Pois bem, essa é a vibe no STF. Acontece que o valentão da vez atende pelo nome de Donald John Trump. E ele não tá pra brincadeira. Hoje vamos falar de como o governo Lula, o Supremo Tribunal Federal e até a Polícia Federal estão prestes a levar um banhammer geopolítico dos Estados Unidos com nome e sobrenome. Lei Magnitsky. E o primeiro na lista, ele mesmo, o nosso Rasputin da toga, o Thanos do Planalto, Alexandre de Moraes. Sim, Trump estuda sancionar Chandemarco com a Lei Magnitsky. Sabe o que isso significa? É basicamente um expulsão do jogo em nível internacional, bloqueio de bens, congelamento de contas, proibição de transações em dólar e até o uso do cartão de crédito. Ou seja, se o Chandecir tentar comprar um cafezinho em Nova York com o cartão Black do Judiciário, vai ouvir um transação recusada. E olha que ironia, o homem que bloqueou contas do povo agora está com a própria conta bloqueada. E isso é só o trailer. Trump está só aquecendo o braço. E quem mais está na mira? A Liga da Justiça Invertida. Luiz Roberto Barroso, o seu peru do judiciário, agora é acusado de conivência com a censura institucionalizada. E Gilmar Mendes, o mestre dos magos da retórica jurídica, que conjuga habeas corpus até em latim de improviso, é visto pela Casa Branca como o velho chefão da máfia, o que manda recado sem levantar a voz. Gilmar virou o Dom Corleone da Praça dos Três Poderes. Só falta o gato no colo e a musiquinha do Nino Rota. Trump não está blefando. Ele já aplicou a lei Magnitsky contra generais venezuelanos, oligarcas russos, juízes chineses. E agora chegou a vez dos togados democráticos do Brasil. A primeira fase é Chanderleia. Um alerta, um aviso, olha o que acontece quando você censura opositores, prende sem prova e ameaça jornalistas. É tipo aquele professor que pega o pior aluno, o que cola, bagunça e ainda culpa os outros para servir de exemplo. E o exemplo nesse caso é o Brasil, mais precisamente a República da Toga. E tem mais vindo aí. Barroso, Gilmar e o PGR e sósia do Cocada, Paulo Gonet, estão na fila. É o combo Magnitsky Suprema Corte Edition. Quem está sabendo bastante coisa sobre isso é o Paulo Capelli, do Metrópolis.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky, que impõe restrições que vão do uso de cartões de crédito a transações em dólar. Além de Alexandre de Moraes, já citado publicamente pelo governo dos Estados Unidos, estão na mira da Casa Branca os magistrados Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo no STF. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Como próximo passo, a Casa Branca estuda estender a punição a Barroso, Gilmar e também ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 magistrados do Supremo já foram sancionados pelos Estados Unidos com a perda do visto, punição que, na corte, só não atingiu André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O PGR Paulo Gonet também foi alvo da perda do visto. A estratégia de Trump é clara, sempre deixa uma saída. Na tarifa, foi bem claro no que queria, e não era jabuticaba. Nos vistos, pegou todos no STF, menos 3, para que pudessem negociar até mesmo nos Estados Unidos. Com a Magnitsky, será a mesma coisa. Enquanto o Senado brasileiro segue de joelhos, engavetando pedidos de impeachment e aplaudindo abusos, é o governo americano que toma a frente para cobrar pelos atos de censura, perseguição a opositores e violações de liberdades. A conta chegou e o mundo está assistindo. Nesse meio tempo, o governo stalináceo tenta manter a pose. Lula ataca Trump em discursos, fala em soberania, orgulho nacional, enquanto nos bastidores manda Alckmin rastejar com cartinha na mão e voz de pedido de desculpa. E o resultado? China negociou, Japão negociou, União Europeia também negociou. E o Brasil? Ninguém nem quis receber o Geraldo. O Brasil virou o primo pobre da festa que só apareceu para pedir marmita. E, na próxima sexta-feira, Trump aperta o botão vermelho e ativa o tarifaço contra o Brasil. A maior tarifa de todos os países. Parabéns, Lula! É o Oscar da incompetência diplomática. Aliás, essa movimentação deixou o serpentário da Globo News em polvorosa. É um barata-voa lindo, todo mundo em pânico. Tanto que até pararam de fingir que a coisa é só econômica e tiveram que admitir a verdade. Trump quer justiça para Bolsonaro e seus apoiadores. A jornalista e assistente de palco do Lula, Andréa Sagui, parecia o primeiro macaco a descobrir o fogo ao noticiar que Bolsonaro é a chave para solucionar o problema das tarifas. Quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Mundo afora, 2, né? eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa, porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. É muito engraçada essa descoberta retardatária dela após 2 semanas, com a expressão da criança que finalmente completou o livro de colorir. Caiu a ficha, Sagui. Era só ter lido a carta do Trump direito. Tava tudo lá. Na verdade, eu não acredito se tratar de cair a ficha. O problema é a falta de caráter dessa quadrilha. Eles sempre souberam disso,
Só estavam tentando achar outra maneira de resolver o problema sem que envolvesse o presidente Bolsonaro no caso. Agora se ferraram. O que ela não entendeu ainda é que é um recado para instituições corruptas e afeitas a ilegalidades. E a maluca ainda diz: O governo brasileiro não tem como negociar isso. essa vai ser a frase mais repetida pela militância de redação, governo e esquerda nos próximos meses. A verdade é que a tarifa é política, assim como a condenação de Bolsonaro também é política. E se é política, é negociável. E não é só o Bolsonaro, blogueirinha. Anistia é para todos os presos políticos também. É pela democracia e pela liberdade de expressão. O mais engraçado é ela falando: Fontes da direita chegaram a mim. repara como ela não dá nomes nem nada. Esse pessoal tá ficando cada vez mais desesperado e vai jogar qualquer coisa na parede para ver se gruda. A verdade é uma só. Trump quer Bolsonaro elegível, fora da cadeia, Brasil longe do clubinho de ditadores que odeiam a América. A tarifa não é comercial, é diplomática, política e legal. Até no UOL a ficha caiu também. Desde o dia 8 de julho, quando Trump postou pela primeira vez nas redes sociais uma declaração na qual qualificava como caça às bruxas o processo judicial contra Bolsonaro, ele próprio ou sua administração já repetiram a ideia de perseguição política contra o aliado brasileiro mais de uma dezena de vezes. O Shannon é categórico. Agora é 100% sobre Bolsonaro, ele me disse. Até porque Trump já colocou tarifa no aço e não tem dificuldade em disparar ameaças aos BRICS. Não acho que ele deixaria de citar se fosse o caso, diz o Shannon. De fato, embora tenha imposto tarifas na China e ameaçado a Rússia com 100% de taxa, em nenhum dos dois casos o BRICS foi o seu motivador. Na semana passada, aliás, Trump anunciou um acordo comercial com um dos novos integrantes do bloco, a Indonésia, e as negociações com a Índia, o membro original do grupo, estão avançando. E o Lula tá tão assustado que já começou a arregar em público. Triste que tenha acontecido isso. É muito triste, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática, muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Tenho dito o seguinte, com muita tranquilidade, o Brasil quer negociar, nós não temos contencioso com ninguém. O Brasil não tem, o último contencioso nosso foi a Guerra do Paraguai. As definições de símbolo químico do cobre na mão foram atualizadas com sucesso. Que diferença das bravatas que ele fazia contra o Trump desde o ano passado, né? O Trump é um Trump. Trump do presidente Trump. Presidente Trump. Presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. E eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milley. Eu não quero fazer bravata, porque eu vou fazer, então vamos ficar e vai também. Não vou. Eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo. Fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Agora, claro, já tem um culpado na narrativa da esquerda. Bolsonaro.
Sim, segundo o Supremo, o ex-presidente, seu filho e até quem concorda com eles são culpados por traição à pátria, por terem apoiado Trump. Sério, se estivéssemos em guerra, eles estariam propondo fuzilamento. É isso que diz o artigo 5º da Constituição. Mas quem prendeu jornalistas, censurou redes sociais, proibiu entrevista e implantou o estado de exceção não foi o Jair, né? Foram os democratas de toga. 15 mil advogados denunciaram as ilegalidades. A imprensa internacional já chamou Chantemar de censor. Marco Aurélio Melo sugeriu que ele precisa de um divã. E até a ONU se coça. O problema é que, para manter o regime em pé, o sistema precisa de um vilão externo. Trump virou esse vilão. Bolsonaro, o colaborador. E você, que está assistindo, o cúmplice. Mas a verdade é que foi Chandler Clayson que criou o flagrante perpétuo, o julgamento por atacado, a tornozeleira por suspeita, a mordaça judicial. Foi ele quem tirou a justiça do prumo, e é por isso que Trump resolveu agir. E agora, brasilinas e brasileiros, o que resta ao Brasil? Uma diplomacia fracassada, uma Suprema Corte acuada e um governo que grita soberania enquanto corre nos bastidores com cueca nas mãos, tentando conter a sangria. Trump não está punindo o Brasil, está ensinando ao mundo o que acontece com quem brinca de ditadura usando toga e discurso de democracia. O rolo compressor de Trump segue em marcha lenta, mas firme. E o regime Supremo PT continua ali, parado, suando, gritando, fazendo pose de valente, enquanto segura a toga com uma mão e o Pix do Foro de São Paulo com a outra. Faltam 3 dias para o impacto, e não adianta mais correr. Quem ficou parado até agora vai ser atropelado em rede internacional e transmitido ao vivo em dólar. Porque, diferente de Austin Powers, Trump não freia e não tem pena de capanga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.